Bom dia, pessoal. Tudo legal com vocês? Na nossa aula de ensino religioso, a gente vai continuar falando sobre a diversidade religiosa. E hoje a gente vai focar na religião do cristianismo, que faz parte do cristianismo, desculpa, que é o catolicismo, ok? Vamos lá? E antes de introduzir o conteúdo sobre o catolicismo, eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, onde mostra-se as religiões espalhadas pelo mundo e qual o total de seguidores de cada uma dessas doutrinas. Então, o azul representa os cristãos, né? Olha aqui a legendazinha. O azul representa os cristãos. O laranja, né? Esse alaranjado mais com pegada de uma mistura mais amarelada, né? Os muçulmanos, o vermelho são os hindus, o cinza, os sem religião, o verde, os budistas, o amarelo, os que possuem outras religiões, né? Que aí o mundo existe muitas e muitas religiões, né? E essa filepinha aqui de roxo, de lilás, são judeus, não é isso? Aí aqui a gente tem o número de pessoas em bilhões e aqui o gráfico fica mais visível. Então a gente pode perceber que os cristãos e os muçulmanos, eles englobam quase metade da população mundial, não é isso? É quase é, é, é quase 60% da população mundial. Essa pesquisa foi de 5 anos atrás, foi feita em 2015, então não é tão antiga assim, é uma pesquisa recente sobre os seguidores de cada doutrina, de cada religião espalhadas pelo mundo. Então a gente tem uma variedade, uma diversidade de religião. No Brasil não é diferente. Por quê? Porque o Brasil recebeu muitos imigrantes, né, na época do Brasil colonial. Até hoje recebe. E esses imigrantes, principalmente os da época colonial, trouxeram muito de suas culturas. E a religião é uma cultura, né? Então o Brasil também tem uma diversidade muito grande de religião. Mas hoje a gente vai falar sobre os católicos e os evangélicos. Eu pretendo dividir em duas partes para o vídeo não ficar tão grande. Então, essa semana a gente vai falar sobre os católicos, na semana que vem a gente vai falar sobre os evangélicos. A gente vai conhecer um pouco dos costumes e das tradições dos católicos e dos evangélicos, ok? Então, aqui eu tenho, pessoal, 10 frases que são os 10 mandamentos do catolicismo. Então, os católicos, eles seguem 10 mandamentos, que são: amar a Deus sobre todas as coisas. 2. Não invocar o santo nome de Deus em vão. 3. Guardar domingos e festas de guarda. 4. Honrar pai e mãe. 5. Não matar. 6. Guardar a castidade nas obras e nas obras. Desculpa. Guardar a castidade nas palavras e nas obras. 7. Não roubar. 8. Não levantar falso testemunho. 9. Guardar a castidade nos pensamentos e nos desejos. E 10. Não cobiçar as coisas alheias. Só para a questão de vocês saberem, não levantar falso testemunho é não mentir contra o próximo, entendeu? Não levantar uma mentira contra o próximo. Não mentir, na verdade, né? Honrar pai e mãe é obedecer pai e mãe. Se vocês tiverem dúvida em alguma palavra aqui, né, vocês me procuram no WhatsApp que eu tiro a dúvida sobre a palavra que vocês não sabem o significado ou não sabem o que é, ok? Podem me procurar no WhatsApp. Então a Igreja Católica, ela segue 10 mandamentos, entendeu? E esses 10 mandamentos estão escritos na Bíblia Sagrada, que é o livro que os católicos seguem, né? Toda religião segue algum livro sagrado. E na religião católica, o livro sagrado que eles seguem é a Bíblia Sagrada.
A Igreja Católica é a instituição mais antiga do mundo, porque ela possui 2000 anos de história, né? Então, é uma religião muito antiga e é a maior de todas. É o catolicismo. Bom, dentro dos 5 mandamentos, dentro dos 10 mandamentos que a Igreja Católica segue, né? O catolicismo segue, a doutrina cristã segue, todo mundo que é cristão, independente se for católico ou evangélico, ou de qualquer outra denominação, eles seguem esses 10 mandamentos, né? Já a Igreja Católica, além dos 10, ela segue mais 5 que é propriamente dito da Igreja Católica, né? Só existe na Igreja Católica, que é participar da missa aos domingos e nas festas de guarda. Essas festas de guarda são festas de santos. Por exemplo, dia 19 de março, dia de São José, é uma festa de guarda, entendeu? Corpus Christi é uma festa de guarda. Então, um dos 5 mandamentos, vamos dizer assim, uma das 5 doutrinas, regras, né, da Igreja Católica é essa: participar da missa aos domingos e nas festas de guarda. Confessar os pecados ao menos uma vez a cada ano. Esse confessar pecados é se confessar ao padre, né? É confessar os pecados que você cometeu pelo menos uma vez no ano. Terceiro, comungar o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa. Guardar abstinência e jejuar nos dias determinados pela Igreja. Jejuar e guardar abstinência nos dias determinados pela Igreja. Atender às necessidades materiais da Igreja, cada qual segundo as suas possibilidades. Eu não vejo tanta diferença assim da Igreja Católica para a Igreja Evangélica em questão de mandamentos, entendeu? Muitos são parecidos. Por exemplo, esse último aqui, atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as suas possibilidades. O que é isso? É o dízimo, né? É uma quantia que você dá todos os meses à igreja, periodicamente todos os meses, né? É o mais normal as pessoas darem todos os meses. É uma certa quantia em dinheiro que você dá à igreja e esse dinheiro vai ser revertido em atender às necessidades da igreja. Por exemplo, em atender às necessidades do templo. Por exemplo, dar uma cesta básica para alguém que está precisando, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, comprar produtos de limpeza para a faxina geral da igreja, entendeu? Pagar alguém que faz um trabalho para a igreja, por exemplo, que nem todo trabalho ele é voluntário, né? Alguns trabalhos eles requerem um retorno financeiro para a pessoa que está prestando o trabalho. Então, por exemplo, às vezes alguém da limpeza, que faz a limpeza da igreja, está precisando de um dinheiro, de uns trocados. Então, esse dinheiro que a igreja, que somos nós, né, que fazemos parte da igreja, damos para a igreja, ele é revertido nisso, entendeu? Em atender às necessidades da igreja. Ficou claro até aí, não é isso? Vamos passar para o próximo. Com uma diferença mínima entre os evangélicos, os católicos eles acreditam no juízo particular. Que é isso? É algo que acontece depois que que alguém vai a óbito, né? Que alguém morre. Então, cada pessoa que vai a óbito, que morre, ela passa por um processo de juízo particular. E a Igreja Católica acredita que a alma, né, vai para algum lugar, que podem ser 3. O paraíso, né? O paraíso é o estado de salvação e de felicidade suprema,
né? É um lugar onde a pessoa vai viver em um estado bom, em um estado feliz, alegre. É um lugar maravilhoso, segundo a teoria católica, né? Já o purgatório é o estado daquelas pessoas que ainda não foram para o paraíso, mas estão lá para esperar como se fosse um lugar pessoal, que a pessoa vai passar um tempo lá se purificando antes de ir para o paraíso, entendeu? É como se fosse um lugar onde a pessoa passasse por um processo onde ela fosse perdoada de alguns pecados. E esse processo é como se fosse para purificar a alma dela, como se fosse para fortalecer a alma dela, como se fosse um lugar de restauração, de libertação. Aí logo após, vai para o paraíso, ok? Se eu estiver falando alguma besteira, podem falar comigo no privado, ok? Não sou dono totalmente do saber. E a condenação eterna, né? Que eu não queria colocar o nomezinho aqui para vocês, mas aqueles alunos que são muito ligados a essa parte religiosa, que frequentam muito a igreja católica, que os pais são católicos, né? Ou evangélicos, com certeza sabe do que eu estou falando. Condenação eterna é o lugar para onde vai aquelas pessoas que de nenhuma maneira elas, como é que eu posso dizer, quiseram ouvir Deus, quiseram ter contato com Deus, quiseram ser amigos de Deus, né? Então a Igreja Católica, ela acredita no céu, que é o paraíso, no purgatório e na condenação eterna, que é uma mínima diferença entre os evangélicos, né? E para complementar, os católicos, eles têm o Papa, que é o sumo, o chefe da igreja, entendeu? Que é a pessoa que comanda, que lidera. Porque todos nós, né, quando lemos a Bíblia, a gente vê um Jesus que lidera, que comanda, que pastoreia as suas ovelhas, né? Isso, e não é diferente na Igreja Católica. Tem que ter um líder, tem que ter um pastor, né, que guia suas ovelhas, segundo a Bíblia Sagrada, para o caminho da salvação da vida eterna. E o Papa, né, é esse líder da Igreja Católica, é esse pastor da Igreja Católica. A gente tem também o padre, os arcebispos, que são graus menores, né? Mas o Papa é a figura central do catolicismo, é o líder central, é o pastor do catolicismo, ok? E a gente tem outros aspectos da Igreja Católica. Se eu fosse falar tudo sobre a Igreja Católica, eu passaria a manhã inteira falando e vocês iriam se cansar. Mas é uma aulazinha pequena para vocês pelo menos introduzirem um pouco e conhecerem que existe outras religiões além da sua. Nas próximas aulas eu vou falar sobre outras religiões, ok? Então, até a próxima aula e boa sexta-feira para vocês.